E aí galera, beleza? Pra quem não lembra de mim, eu sou o Antônio Chaves. Eu tô aqui pra anunciar e dar início ao mais novo projeto do Econatura. Agora a gente também tá produzindo séries de palestras online, sempre falando sobre o meio ambiente. E a nossa primeira série vai falar sobre saneamento básico no Brasil. Vão ser duas palestras. A primeira é mais conceitual, falando sobre o que é e qual a importância do saneamento. E a segunda falando um pouco da realidade brasileira. Então fique ligado e nos acompanhe. Bom, pessoal, dando início então à nossa série de palestras sobre saneamento básico no Brasil, nessa primeira palestra eu vou falar com vocês mais sobre a parte conceitual. Vamos conversar sobre o que é e qual a importância do saneamento, e também vamos conversar sobre as principais doenças associadas à falta de saneamento básico. Inclusive, vamos falar um pouco da relação entre saneamento e a Covid-19. No fim, eu ainda vou falar brevemente do histórico do saneamento básico no Brasil, já introduzindo o que será abordado na segunda palestra dessa série pelo Gabriel Messias. E para começar, então, vamos definir o que é saneamento. A palavra saneamento deriva do verbo sanear, que significa tornar saudável, higienizar ou simplesmente limpar. Porém, esse é o significado de sanear. O conceito de saneamento ele é um pouco mais amplo e um pouco mais bem definido. A gente pode definir saneamento, então, como o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente, com a finalidade de prevenir doenças, promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população, a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. Olhando para essa definição, a gente já pode destacar algumas palavras, alguns conceitos que podem nos ajudar a entender um pouco mais a amplitude dos benefícios que o saneamento, quando bem trabalhado, pode oferecer para a gente. De cara, a gente já consegue ver que a ideia principal do ato de sanear, que seria tornar saudável, já é contemplada na definição de saneamento quando a gente fala que tem a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde. Mas além disso, a gente ainda consegue ver uma preocupação econômica relacionada principalmente ao aumento da produtividade das pessoas quando estão mais saudáveis, proporcionando assim benefícios tanto para o indivíduo quanto para a sociedade de maneira geral. Entretanto, o conceito-chave mesmo nessa definição é a qualidade de vida. Mas você pode até estar se perguntando, como assim qualidade de vida? Para entender isso, a gente precisa saber o que é qualidade de vida. E para isso a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça o que é bem-estar. O bem-estar nada mais é do que a sensação de plenitude, de satisfação plena com alguma condição cotidiana. Ou seja, a gente pode falar de bem-estar em diferentes aspectos da nossa vida. A gente pode, por exemplo, ter ou não uma sensação de satisfação plena com a nossa situação econômica ou com a cultura que a gente consome. Qualidade de vida, então, é a nossa percepção desse bem-estar em todos esses diferentes aspectos que impactam a nossa vida cotidiana. Ou seja, é a nossa satisfação individual com a nossa condição religiosa, em possuir ou não possuir uma religião, em frequentar ou não uma igreja, ou até mesmo ser religioso, mas não frequentar templo ou nenhum tipo de missa. É a nossa satisfação com a cultura que a gente consome, com as músicas, com os filmes, com as peças de teatro, com a arte em geral que a gente tem acesso. É a nossa satisfação com a nossa condição econômica, ou seja, eu ganho o suficiente para bancar o meu jeito de viver no local onde eu moro? É a nossa satisfação com o nosso papel dentro da sociedade, independente se você estuda, trabalha, se você é o chefe ou se você simplesmente cuida da casa. É a nossa satisfação na nossa relação com o meio ambiente. Sim, abraçar uma árvore, sentar na grama, estar em contato com a natureza tende a ser altamente benéfico para a nossa qualidade de vida. É também a nossa satisfação com o nosso estilo de vida. Você pode desejar um estilo de vida mais simples ou não. E aqui eu gosto só de fazer uma reflexão. Eu acho que a gente precisa sempre pensar: o estilo de vida que eu desejo é o que vai me deixar mais satisfeito? É o melhor para mim, para minha família, ou até mesmo para todas as comunidades que eu interajo? Bom, deixando vocês com essa reflexão, vamos continuar aqui com o saneamento básico. Mas principalmente, a maior parte da nossa qualidade de vida, ela está relacionada com a nossa satisfação com a nossa saúde. Tanto que muitas vezes é comum a gente confundir qualidade de vida e saúde, tão forte é essa relação. E para entender isso, a gente precisa então saber o que é saúde. Segundo a OMS, saúde é o bem-estar físico, mental e social do indivíduo, da pessoa. Ou seja, ser saudável vai além de estar livre de doenças,
Ser saudável é a plenitude de nossas aptidões físicas, mentais e emocionais, além da satisfação plena com o nosso papel na sociedade. Então, quando estamos saudáveis, a nossa percepção de bem-estar, ou seja, a nossa qualidade de vida, é imediatamente impactada de maneira positiva. Dessa maneira, se a gente tivesse que resumir o que é saneamento, poderíamos simplesmente falar que é o conjunto de medidas que visa modificar ou não o ambiente, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida da população, já que quando falamos de qualidade de vida, estamos falando de saúde e até mesmo da nossa condição econômica. Mas quais são essas medidas que visam melhorar a qualidade de vida da população? No geral, são medidas que visam proporcionar para a população acesso a serviços básicos, como água potável e coleta de esgoto e lixo, além de destinação e tratamento adequado dos resíduos sólidos, ou seja, desse esgoto e desse lixo coletado. Mas como eu já falei lá atrás, o saneamento é algo mais amplo e complexo, e dentro do pacote também temos uma preocupação com melhorias ambientais, como diminuição da poluição atmosférica, sonora e visual. E também temos preocupações com a educação ambiental, como devemos respeitar e agir em relação ao meio ambiente. Ok, mas até aqui a gente falou sobre saneamento, ou saneamento ambiental, que é um sinônimo. Mas e o saneamento básico? Existe alguma diferença? Sim, existe. O objetivo principal do saneamento básico é a oferta dos serviços básicos de saneamento, ou seja, abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, coleta e descarte adequado de lixo, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Por que então trabalhar somente com os serviços básicos de saneamento se o conceito de saneamento visa uma melhoria mais completa na qualidade de vida da população? A resposta é até que simples, pessoal. Uma vez que as medidas envolvendo os serviços de saneamento já são capazes de melhorar consideravelmente a qualidade de vida de uma população, reduzindo, por exemplo, a mortalidade infantil, o número de internações por doenças associadas à falta de algum ou alguns desses serviços, e, consequentemente, melhorando também a produtividade da população na escola e no trabalho, já que as pessoas ficam mais saudáveis. O saneamento básico ainda traz diversos benefícios econômicos, tanto para a população, através da valorização turística e imobiliária de uma região, atraindo comércio e serviços, quanto para o Estado, através da economia gerada no sistema de saúde quando temos menos pessoas doentes. E só para vocês terem uma ideia dessa economia, estudos apontam que a cada R$ 1 investido em saneamento, obtém-se até R$ 4 de economia com saúde. Ou seja, é muito dinheiro, galera. E quais são as doenças, então, que são associadas à falta de saneamento básico? Bom, são muitas, pessoal. Mas aqui eu não vou ficar falando de todas elas. Eu vou falar um panorama geral das principais doenças e como que a gente pode nos prevenir. Primeiro, eu quero falar da leptospirose, que é uma infecção causada por uma bactéria chamada Leptospira, e é transmitida pela urina de animais de diferentes espécies, sendo o principal vetor no meio urbano os ratos. Para prevenir a leptospirose, um bom sistema de drenagem urbana, impedindo que enchentes carreguem a urina desses animais, aumentando assim a probabilidade de contato com as pessoas, já é o suficiente. Mas um bom sistema de esgotamento sanitário também é capaz de eliminar a bactéria. A segunda doença que eu quero falar com vocês é a esquistossomose, uma doença causada por um verme chamado Esquistossoma mansoni, que dissemina seus ovos a partir das fezes humanas, mas possui como hospedeiro intermediário obrigatório caramujos, caracóis ou lesmas. Nesse caso, o esgotamento sanitário adequado também é capaz de eliminar o verme. Porém, outra maneira de se prevenir é evitar nadar em lagos, lagoas ou represas onde a água não está adequada ou onde a gente consegue encontrar o hospedeiro intermediário. Por fim, eu não vou falar de uma doença aqui. A gente vai falar de um grupo de doenças que tem em comum o vetor, o pernilongo Aedes aegypti. Eu estou falando da dengue, da chikungunya, do zika vírus e da febre amarela. Todas doenças causadas por vírus e que podem ser prevenidas através do controle do vetor. O Aedes aegypti ele se reproduz na presença de água parada, e uma maneira de a gente diminuir o foco de água parada é a coleta e o tratamento adequado dos resíduos sólidos, evitando assim que determinados locais fiquem propícios para o acúmulo de água. E o problema das doenças é tão grave, galera, que até um sintoma tem se tornado um transtorno na vida das pessoas, que é a diarreia. Parece até piada, mas não é. A diarreia é um sintoma de infecção aguda causada geralmente pela ingestão de água ou de alimentos contaminados. Algumas doenças que podem causar esse tipo de infecção são o rotavírus, cólera e a febre tifoide. E o negócio é tão inacreditável que só em 2013 a gente teve quase 15 milhões de casos de afastamento do trabalho ou da escola por diarreia ou vômito.
cada caso durando em média pouco mais de 3 dias. Foram ainda quase 2.200 mortes, a grande maioria de idosos acima de 70 anos. E só para vocês terem ideia também da relação que tem com a falta de saneamento básico, nesse gráfico a gente consegue enxergar claramente que com a diminuição da porcentagem de pessoas sem acesso à coleta de esgoto entre os anos de 2004 e 2016, diminuiu também de maneira considerável o número de internações por infecções gastrointestinais. Eu acho que só aqui deu para a gente ter uma noção bem boa do quão importantes são esses serviços de saneamento básico. E além de todas essas doenças, agora a gente tem essa pandemia de Covid-19 para piorar a situação das camadas da população que tem acesso deficitário ao saneamento básico. Aqui, pessoal, a primeira relação entre saneamento e coronavírus que eu quero fazer com vocês é em relação à principal maneira de prevenção, que é a higienização constante, especialmente das nossas mãos. Agora imagina você não ter sequer uma gota de água confiável para lavar as suas mãos. Dessa maneira, regiões, bairros ou até cidades estão mais suscetíveis à Covid-19, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo onde o saneamento seja deficitário. A segunda relação que eu quero fazer com vocês é que o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, já foi encontrado em amostras de água e esgoto, inclusive amostras de esgoto de pelo menos 5 países diferentes que foram coletadas antes do primeiro caso notificado em Wuhan, na China. Porém, nada garante que o vírus se mantenha ativo no esgoto, mas nada garante também que o vírus não possa sofrer alguma mutação e passar a se manter ativo, mesmo no esgoto. Eu falo isso porque na última epidemia causada por um coronavírus, que ocorreu entre 2002 e 2003 na China, o vírus foi transmitido pelas fezes de uma pessoa, chegando pelo encanamento até outras pessoas. Então, o que tudo isso indica nesse momento? Primeiro, que o vírus pode já estar circulando pelo mundo antes da gente ter se dado conta. A possível falta de notificações anteriores provavelmente se deu por conta do diagnóstico errado, já que a doença ainda não era conhecida e muitos sintomas são comuns a outras doenças. Segundo, que a presença do vírus no esgoto pode ser usada para controle de subnotificação dos casos e de possíveis epicentros da doença, uma vez que a carga viral encontrada nas amostras pode indicar maior ou menor presença do vírus em determinadas regiões. Bom, pessoal, e para finalizar então, e o saneamento no Brasil? No Brasil, o saneamento básico é um direito garantido pela Constituição de 1988, mas que só foi definido em 2007 através da Lei 11.445, que definiu o saneamento básico como conjunto de serviços, infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, ou seja, aqueles 4 serviços básicos que eu citei lá em cima. Mas apesar de ser um direito assegurado, a gente sabe que não é bem isso que acontece no Brasil, e que cenas como essas da foto são comuns em várias cidades pelo país. Os cálculos, pessoal, para universalizar o saneamento básico no Brasil até 2033 são de um investimento que pode chegar até 304 bilhões de reais, o que aparentemente é muito. Mas se pensar naquela compensação que eu citei lá em cima, onde ocorre uma economia de até 4 vezes no setor da saúde, esse é um investimento com retorno certo e elevado para o Estado. Outro ponto é que desde 2014, até o momento, o PAC já investiu aproximadamente 70 bilhões de reais, a maior parte nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia. Em comparação, os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Alagoas e Rondônia foram os que menos receberam investimento. Isso mostra também uma discrepância entre as regiões. Quanto mais ao sudeste e sul do Brasil, a gente tem mais investimento, mais perto dos polos econômicos do país. Quanto mais ao norte e nordeste, o investimento tende a ser um pouco menor, o que também tem que mudar. Mas essa é uma história para sexta-feira, com o Gabriel Messias, que vai falar um pouco mais da situação brasileira em relação à água, esgoto e lixo, vai falar também do novo marco regulatório do saneamento básico, que saiu recentemente, e vai fazer alguns estudos de caso pelo Brasil. Bom, pessoal, se vocês gostaram dessa palestra e querem saber um pouco mais da realidade brasileira, fiquem ligados aqui no nosso canal, que na sexta-feira sai a segunda parte dessa série, com o Gabriel Messias falando um pouco mais com vocês. Então valeu e até a próxima!